Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Quero trazer para vocês hoje uma pregação linda, gente, maravilhosa. Linda, 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 linda. Eu quero que você assista este vídeo do começo ao fim, para que você entenda que somos instrumentos na mão de Deus. A palavra nos ensina que nós, cada um de nós, que somos pregadores, nós não anunciamos a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, os nossos pensamentos, mas sim a vontade de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus. Somos apenas instrumentos da graça e do amor de Deus. Assista este vídeo do começo ao fim. Se você gostar, meu irmão, minha irmã, compartilha, deixa o teu comentário, deixa o teu like. Vamos anunciar a palavra de Deus. É uma pregação do nosso querido Frei Gilson. Créditos para Som do Monte, Frei Gilson, lá o YouTube oficial, tá bom? Crédito para Som do Monte, Frei Gilson. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, paz e bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dia 9 de setembro, quero meditar com você a palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 a 19 e de 22 a 27. Hoje, como eu vou falar praticamente versículo por versículo, eu não vou ler o Evangelho para me sobrar um pouquinho de mais tempo aqui. Então, depois, se você quiser, leia o texto que eu acabei de citar na íntegra. Mas eu vou praticamente versículo por versículo. Então, eu já vou falando e já vou explicando. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. Paulo está dizendo, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, sem dúvida alguma. Paulo está dizendo, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. Ou seja, o pregador não prega para que ele cresça, mas para que o Evangelho cresça, para que Jesus cresça. Veja, tudo que eu vou dizer aqui, eu quero que seja conselhos de São Paulo apóstolo para os pregadores do mundo atual, para os pregadores, para aqueles que evangelizam, para mim, eu que evangelizo, você que evangeliza, todos nós somos chamados a evangelizar. Então, para os pregadores do mundo atual, Paulo está ensinando como deve ser um pregador. Primeira coisa, importa que Deus cresça e que você diminua. Não é para mim motivo de glória. Eu não prego para a minha glória. Eu não prego para eu crescer. Eu prego para que Deus cresça. Essa é uma primeira coisa. Tem muito pregador que prega para ele mesmo crescer, para ele ficar conhecido e famoso. Isto não é um verdadeiro pregador. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Veja, necessidade. Eu tenho necessidade. Por quê? O primeiro a escutar é o próprio pregador. Eu sou o primeiro a ter necessidade dessa palavra. Eu prego não daquilo que eu não preciso. O que eu prego, eu também preciso. É uma necessidade para mim. E uma imposição. Por quê? Foi Deus que me ordenou que eu seja um pregador do Evangelho. Não é um querer meu. É uma imposição. Deus falou, pregue como Jonas, pregue. Jonas não queria pregar. Jonas, pregue, é uma imposição. É uma ordem de Deus. Portanto, isso é bonito porque o pregador ele não deve pregar por iniciativa própria. É uma imposição de Deus. Tem pregador que vai por iniciativa própria. Não dá certo. O pregador é uma iniciativa de Deus. Não é iniciativa própria. Dá para entender? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo entende que para ele o Evangelho, a pregação do Evangelho é questão de salvação. Pregar o Evangelho para mim é uma questão de salvação. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Perderei muitas almas. É a forma que Deus me chamou para salvar almas. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Veja, pregar é uma função. Paulo está dizendo, se eu exercesse minha função de pregador, pregar é uma função.
E ninguém se salva por ter a função de pregador. Ninguém se salva por ter a função de pregador. Pregar a palavra de Deus não é uma iniciativa própria. Veja, se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, não é iniciativa própria. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Paulo está dizendo isso hoje também. Então, se não é iniciativa minha, trata de mim, um encargo que me foi confiado. Então, se é função dada por Deus, preste atenção, se é função dada por Deus, Paulo entende, eu não tenho direito a salário. Ei, é Paulo que está falando. Quantos pregadores hoje só pregam se tiver dinheiro? Quantos pregadores de hoje só pregam se tiver dinheiro? Ou seja, Paulo entende, se a iniciativa é de Deus, se a iniciativa não é minha, porque se fosse minha, é um trabalho meu, e se é um trabalho meu, eu tenho direito a receber. Não, mas não é um trabalho seu, é Deus que está te ordenando a ser um instrumento dele, então eu não tenho direito a salário. Paulo está dizendo. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo de graça, e sem usar dos direitos que o evangelho me dá. O salário do pregador é a graça de pregar o evangelho. Paulo está falando, sabe qual é o meu salário? Meu salário é poder pregar o evangelho. Isso já é o meu salário. E Paulo fala, eu ofereço o evangelho de graça. O mundo tem sede que os pregadores do mundo atual ofereçam o evangelho de graça, sem cobrar nada. Não precisamos usar, veja, não, sem usar os direitos que o evangelho me dá. Talvez seja um direito, talvez, mas eu não uso desse direito. Não precisamos usar os direitos que o evangelho nos dá. Assim, em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ser livre em relação a todos, não estar preso a nada e a ninguém, ao mesmo tempo ser escravo de todos. O pregador é aquele que serve, o pregador quer ganhar o maior número possível de almas. Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Veja, o pregador não julga os outros se achando superior. Ele não é superior aos que... Eu não prego porque sou melhor que vocês. O pregador é o que se coloca em primeiro lugar como pecador. Eu sou o primeiro pecador. E sabe que não vai salvar todos. O pregador, ele não salva todos. Quando eu faço uma pregação, eu não vou salvar todos, mas prego não para salvar todos, mas alguns. Claro, a gente quer salvar todos, mas nem todos vão abrir o coração. Salvar alguns possíveis, como São Paulo está dizendo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Olha que lindo. Paulo deu a vida pelo evangelho. Sendo fiel ao evangelho, dando a vida, ele se encontra a vida eterna. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. O verdadeiro pregador não busca prêmios nesta terra, mas ele sabe que o seu maior prêmio é o céu. Trato duramente o meu corpo e o subjugo para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. O pregador deve ser um homem penitente. O pregador não deve ser luxurioso, não deve ser avarento, não deve ser guloso. O pregador deve ser um homem que busca a santidade. O pregador precisa viver o que prega, para que não seja ele pregar para que os outros se salvem e ele mesmo seja condenado. Desculpa hoje ter falado tão rapidinho, mas é o que eu quis ir versículo por versículo. Nosso tempo é curtíssimo. Mas Paulo está dando conselhos preciosos para um pregador da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, gostou? Deixa teu like, deixa teu comentário. O YouTube entende que o conteúdo é bom e essa palavra, esse anúncio do amor de Deus vai chegar para mais pessoas. Compartilha, leva para as suas redes sociais. Vamos anunciar o amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, e você que está chegando pela primeira vez, se inscreva, ativa o sininho de notificação e todos os dias vamos anunciar o amor e a misericórdia do Pai, Cristo Jesus. Esse é o teu canal, de cima dos telhados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado.
paz e bem.